Olá a todos, meu nome é Lucas Lemos Rain, sou aluno de mestrado em Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais no INPE. Doutora Fátima e Dr. Fabiano são meus orientadores nessa pesquisa e, juntamente com o Dr. José Daniel, são coautores deste trabalho, deste estudo da aplicação de rede neural para a simulação térmica de CubeSats 1U, que tem como objetivo exercitar essa técnica para a elaboração de uma ferramenta de apoio à fase conceitual de missões que utilizam o padrão CubeSat. A equipe de engenharia responsável pelo projeto térmico de CubeSats possui grandes dificuldades ao projetar esse subsistema, porque CubeSats possuem poucos recursos para controlar as temperaturas, justamente por possuir baixa geração de energia elétrica, o que dificulta a inserção de aquecedores e refrigeradores. Geralmente, CubeSats são cobertos por células solares que possuem alta emissividade e alta absortividade. Possui uma área pequena, o que reduz a eficiência de mantas isolantes e também dificulta a inserção de radiadores. E possui massa e volume pequenos, o que implica numa alta variação de temperatura ao longo da órbita. Mas mesmo assim, é de extrema importância fazer uma análise térmica para verificar se os componentes que compõem o satélite estão dentro do envelope requerido de temperaturas. Essa análise geralmente é feita através de softwares comerciais, como o Thermodesktop, e possui o objetivo de gerar as curvas de temperaturas de interesse para avaliar justamente se elas atendem os requisitos para diferentes cenários de cargas térmicas. Rey Júnior et al. Foram pioneiros ao estudar o uso de redes neurais MLP para determinar a temperatura de satélites. Nessa pesquisa, as temperaturas eram calculadas em tempo real e com alta fidelidade para atender os requisitos de um simulador operacional. Rey define redes neurais como um conjunto maciço de unidades de processamento simples que armazenam e tornam disponível o conhecimento adquirido experimentalmente. Essas unidades de processamento também são chamadas de neurônios. Os neurônios associam entradas e saídas através de pesos. Esses pesos são atualizados a partir de um processo de treinamento, de tal forma que as entradas se adequem aos valores das saídas. Existem diversos problemas, diversas tarefas que redes neurais são capazes de fazer. Nesta aplicação em questão, tratamos de um problema de regressão, onde é desejável determinar as temperaturas de interesse do CubeSat a partir das fontes de calor. O conjunto de dados utilizados neste estudo foi elaborado por Rey Júnior em 2018. O modelo de um CubeSat 1U simplificado com 3 placas de circuito impresso foi simulado no software Thermodesktop. As simulações consistem na variação das taxas de calor externas, da radiação solar, o albedo e a radiação infravermelha da Terra, e a dissipação térmica das placas de circuito impresso. Assim foram feitos o cenário quente, onde essas taxas de fontes de calor eram as mais altas possíveis, justamente para avaliar o limite superior de temperatura do satélite, e um cenário frio, onde essas taxas eram as mais baixas, para avaliar o limite inferior. Demais cenários intermediários foram feitos para gerar mais bases de dados. A rede foi implementada em Python utilizando as bibliotecas TensorFlow e sklearn. Consiste em 18 entradas, sendo elas as 6 taxas de aquecimento das 6 superfícies externas do satélite, as 3 taxas de aquecimento das placas de circuito impresso e as 9 temperaturas de interesse em um instante anterior. 35 neurônios na camada oculta e 9 saídas, sendo as 9 temperaturas de interesse no instante atual. A implementação do código consiste na importação dos dados, a normalização destes dados em um intervalo de -1 a 1, a divisão desses dados entre o que é entrada e o que é saída, a divisão dos dados em dados utilizados para treinar a rede e dados utilizados para avaliar a capacidade de generalização da rede, sendo que 2 metodologias foram utilizadas, e o treinamento da rede, onde foi utilizado o algoritmo gradiente descendente, com 500 épocas, taxa de aprendizagem de 0,01 e uma constante de momento de 0,5.
Com a rede treinada e a partir de uma estimativa inicial para as temperaturas, é possível calcular as temperaturas de interesse para cenários não apresentados na rede. Essas temperaturas foram propagadas para 5 órbitas, de tal forma que apenas a última órbita foi usada para avaliar os resultados. A estimativa inicial de temperaturas foi feita a partir da média aritmética entre a temperatura no cenário frio e a temperatura do cenário quente para todos os cenários. A primeira metodologia utilizada foi utilizar apenas 2 cenários para treinar a rede e avaliar a capacidade de generalização com os demais cenários. Os cenários utilizados para treinar a rede foram os cenários mais críticos, o quente e o frio. É possível observar nas figuras e na tabela que o erro máximo e o erro médio para esses 2 cenários foi bastante reduzido em relação aos demais. Dentre os 2 cenários, o cenário frio apresentou melhores resultados do que o cenário quente. Podemos chegar à conclusão que utilizar apenas 2 cenários para treinar a rede não é suficiente para ter uma capacidade de generalização, e, portanto, é necessária uma abordagem com mais cenários de treinamento. Então, mais cenários foram utilizados para treinar a rede. Além do cenário Hot e Cold, o cenário A, B, C e D foram apresentados à fase de treinamento da rede. Nessa segunda metodologia, é possível observar que os erros para cenários não apresentados à rede são muito reduzidos e apresentam um bom comportamento em comparação aos resultados obtidos pelo software Thermal Desktop. Um erro máximo foi observado de 4,5 graus no cenário I e uma média máxima de aproximadamente 3,1 graus no cenário F. Com isso, é possível observar que, para um conjunto adequado de dados de treinamento, é possível simular o comportamento térmico de CubeSats 1U para cenários não apresentados à rede, ou seja, a rede neural é capaz de generalizar temperaturas. Essa capacidade de generalização é coerente com os resultados obtidos por Ray Jr. em 2018, onde erros próximos foram atingidos. Agora, como desafios futuros, pretende-se desenvolver uma rede neural que possa simular o comportamento térmico de um CubeSat 1U com diferentes configurações de layout, diferentes modos de operação e diferentes condições térmicas. Para isso, o modelo térmico de um CubeSat com uma maior fidelidade deverá ser feito no software Thermal Desktop para a geração de dados. E o objetivo disso é estimar o comportamento térmico para uma missão genérica que utilizaria essa arquitetura padrão de um CubeSat 1U em órbitas típicas para apoiar a fase do projeto conceitual. Essas são as referências utilizadas nesta apresentação. Muito obrigado pela atenção.